Kame, Hame, ah! E com essa pequena intro improvisada, começamos mais um vídeo do canal King of Analogies. E agora este vai ser o 11º episódio, e com essa intro dá pra perceber que o tema é Dragon Ball Z. O caso deste anime vai ser o episódio, vai ser o anime com maior número de episódios que eu já vou recomendar nessa listagem. De acordo com quem já acompanha o grupo, a lista já está praticamente pronta. E esse daqui é o anime com maior número de episódios. Ele é composto por exatamente 4 sagas, que são elas. Bom, com essa intro já dá pra perceber claramente que o tema do vídeo de hoje será Dragon Ball Z. Este anime é composto por exatamente 4 sagas, que são a saga dos Saiyajins, que vai do episódio 1 até o 35, a saga de Freeza, que vai do episódio 36 até o 107, a saga de Cell e dos androides, que vai do 118 até o 194, e a saga de Majin Buu, que vai do 200 até o 291, que é o final do anime. Este é o anime que vai ser provavelmente o anime com o maior número de episódios que eu já vou colocar nessa lista dos 52 animes. Por ser um anime que ficou bastante tempo no ar, tanto quanto quando ele foi transmitido no Brasil, quando ele foi transmitido na sua terra natal, que é o Japão. Agora, voltando à questão das sagas, a primeira saga é a saga dos Saiyajins, onde começa com a visita do Raditz ao planeta Terra e termina com a derrota de Vegeta efetuada pelo grupo de Goku no final do episódio 35 e a morte do Nappa também. No do episódio do Dragon Ball Z, o que eu percebo claramente que o autor fez, que ele usou a morte como uma ferramenta de roteiro, junto com os personagens também. Pois o trabalho que ele fez, a ideia dele conseguir matar bastante esses personagens na saga dos Saiyajins, conseguiu dar uma nova dinâmica para a história do mangá, onde você conseguia dar mais atenção para os personagens menos não tão importantes, como o caso do Kuririn e do Gohan na saga posterior, que foi a saga de Freeza. A saga de Freeza, ela basicamente fica centrada em você recolherem as estrelas do dragão no outro planeta dos Namekuseidins e lutar contra os seus vilões que o Freeza manda. O Freeza, ele é um dos melhores vilões do Dragon Ball e claramente um dos meus favoritos, e para alguns é o melhor vilão, a melhor saga do Dragon Ball, e dizem que o Dragon Ball poderia ter acabado ali, que teria acabado no auge. Mas a saga de Freeza, ela desenvolve o que a gente considera como o primeiro vilão que os brasileiros viram de forma mais forte nos animes. Teve o Saga em CDZ, mas o Saga em CDZ foi uma coisa mais humana. O Freeza, ele não é tão humano quanto o Saga, assim. O Freeza, ele não teve a redenção no final. O Freeza, ele foi derrotado totalmente. De repente, diferente totalmente do Saga, que teve a sua redenção no final. O Freeza, ele trazia toda uma questão da rivalidade e toda aquela questão da mitologia que também o Toriyama teve tempo de construir por trás que precisava elaborar um inimigo, um guerreiro perfeito para derrotá-lo. E aí que veio essa ideia do Super Saiyajin. A ideia do Super Saiyajin foi basicamente não só um deus ex-máquina, mas como também a elaboração de um personagem perfeito para derrotar o vilão, que eu vejo. E aí essa elaboração foi começando a se, de certa forma, banalizar quando você criou outros Saiyajins nos outros arcos posteriores, mas ao mesmo tempo ainda se tornou relativamente útil, porque ainda o Super Saiyajin tinha o seu poder na saga. Agora, indo para a saga dos androides e do Cell, essa saga é a saga que eu mais gosto de Dragon Ball Z, pois é a saga onde você tem um destaque mais mais dispersado assim para diversos personagens. Não é só Goku e a família do Goku, os amigos, ou só tipo 2, 3, 4 personagens. A saga de Cell, você tem episódios focados no Tenshinhan, tem episódios focados no Kuririn, tem episódios focados no Goku, no Vegeta, no Gohan. Já passou de 3, 4 personagens. A saga de Cell mostra até um foco nos vilões, pois os androides, eles possuem personalidades, eles não são simplesmente cascas, mas
corpo poderoso. Eles são personagens, que fazem você rir, às vezes você fica surpreso se você percebe que o Android 16 não é o único que não é tão mal do grupo, que a 18 não é totalmente, que é menos má, também não é tão má, que o 17 que é o principal mal de todos os androides junto com o Cell. E tem toda aquela questão da dinâmica envolvida com o Trunks. O Trunks, ele é um dos meus personagens favoritos do Dragon Ball, pela forma como ele é desenvolvido na história, o papel que ele tem de ele ter que ir voltando e indo e voltando nessa viagem do tempo, e que ele tem que consertar a realidade dele porque o Goku morreu na sua principal realidade, que ele tem que dar um jeito de fazer com que o Goku não morra naquela realidade para qual ele viajou, para assim não acabar criando dois futuros. E o Trunks acaba sendo um personagem que ele quer fazer o bem, mas ele busca isso porque ele quer consertar o mundo dele, não porque ele necessita fazer isso para o reconhecimento de outra pessoa. E isso, de certa forma, que acaba tornando ele legal, e assim a relação dele com os demais personagens na saga. Então você não vê um foco tão intenso no Goku como a gente vê na saga Freeza e dos Saiyajins, pois aquela história que ocorre na saga de Cell é muito mais envolvente por essa balanceada que ele dá no foco dos personagens, e que torna essa saga muito mais interessante. E aí ele fecha com a saga de Majin Buu. E a saga de Majin Buu é a saga onde o maior ênfase eu acho que é a comédia, porque tem muitas cenas de piadas com Majin Buu, desde o nome clássico do episódio, que eu não vou dizer, mas mas quem já viu já conhece. E a saga de Majin Buu, ela acaba sendo também uma saga deveras longa, porque ela chega a 92 episódios. E isso é muita coisa, se você for ver de uma forma geral. O Dragon Ball Z, ele tem 43 episódios fillers. E a saga de Majin Buu tem tipo quase o dobro desses episódios em termos de comprimento. A saga de Majin Buu, ela torna-se muito diferente das outras sagas por ter essa ênfase em comédia. Ela dá uma ênfase maior num personagem que surgiu na saga de Cell, que é o Mr. Satan. E ela ainda consegue trazer um elemento novo ao anime, que seriam as fusões. Que quando a gente pensava em misturar dois personagens em um só, claramente, quando eu descobri a fusão, eu achava que, bom, dois personagens não só são um personagem mais forte e um monte de porrada só. Mas não, o Gotenks é um personagem muito engraçado. O caso do que o Vegito, como ele foi apresentado, apesar de ter sido pouquíssimos episódios, ainda você percebia que não era só dois caras com um corpo só e batendo. Tinha um pouquinho de senso de humor ali. Mas o mais legal do saga do Majin Buu foi o final. O final daquela história da Genkidama, que joga em cima do inimigo. E isso tudo pra tentar eliminar o inimigo final. E mesmo assim, o Goku ainda mostrando aquela história de que ele não guardava toda a raiva do Majin Buu, ele só queria destruir o inimigo. Ele até desejou que ele pudesse reencarnar em uma outra forma mais tarde. Então, e eu vejo que o Goku, ele derrotou o inimigo por questão de roteiro, assim. Não que ele tinha raiva do inimigo, diferente do Freeza, e assim como foi diferente do Cell, na derrota do Cell, pois a derrota do Cell, o Gohan havia bastante raiva do Cell. E agora eu vou vendo o sorteio da carta, e a carta que vai sair será o 6 de espadas. Bom, como a carta que saiu é o 6 de espadas, eu resolvi então citar as minhas 6 lutas mais memoráveis de Dragon Ball Z, as que eu mais gosto de assistir. Então são Freeza versus Goku e Vegeta, Cell Imperfeito versus Tenshinhan, Cell versus Gohan,
A parte final, principalmente, quando o Gohan começa a ficar mais raivoso. Majin Buu vs Gotenks, que é uma luta muito engraçada que me fez rir bastante do começo ao fim. Que é uma luta que mostra realmente aquele lado que eu gosto bastante de Dragon Ball, que também é a comédia. A quinta luta que eu mais gosto de assistir é o Goku vs Cell Perfeito, que foi a primeira luta do torneio do Cell e foi uma luta bem emocionante, porque você não sabia o que o Goku estava guardando na manga, não sabia o quanto o Goku tinha treinado e não esperava que o Goku fosse fazer tudo aquilo que ele fez durante a luta e tomar as decisões que ele tomou durante a luta. E seguindo, eu gosto bastante da luta do Goku e Vegeta versus o Kid Buu, que ocorre no final do Dragon Ball Z, que culmina com o final da Genkidama. Mas eu também vou deixar uma menção honrosa para uma luta que eu gosto muito de assistir, que é a luta Trunks do futuro versus o Cell imperfeito. Quando ele volta pro passado dele, ele enfrenta o Cell do passado dele, assim, digamos. E é uma luta muito legal porque ela é uma luta rápida, mas bem intensa. Você consegue perceber perfeitamente quanto o Trunks ficou forte e consegue aniquilar aquele Cell de uma forma rápida e bem imponente. Agora voltando para a segunda luta que eu citei, que do Cell imperfeito versus o Tenshinhan, eu acho que é o momento que o Tenshinhan mais brilha na história toda. Mesmo com a questão do Tenshinhan não ter acabado com o Cell, essa luta foi decisiva para mostrar qual que era o limite do poder do Cell imperfeito. Mesmo ele tendo absorvido um dos androides, o poder que o Tenshinhan mostra com o Kikoho e o quanto ele consegue danificar e causar um medo no Cell é muito importante, pois mostra exatamente do que um ser humano é capaz no máximo no Dragon Ball. Pois depois dessa parte, de certa forma, você não vê mais os humanos lutando, você só vê os Saiyajins lutando no Dragon Ball. E isso mostra exatamente o divisor de águas, assim que eu vejo assim, de forma foco que o Toriyama deu mais nos seres humanos, nos Saiyajins, a partir depois que o Tenshinhan foi ter essa luta. Mostrou exatamente o que o Toriyama decidiu dar um foco maior nos Saiyajins, nas lutas, em vez de explorar mais o Kuririn ou o Tenshinhan na parte dos combates. Deixou o Tenshinhan e o Kuririn para serem desenvolvidos mais em outras camadas, trabalhando a drama por detrás deles, ou até as emoções por detrás do personagem. E a luta do Cell perfeito contra o Goku, eu gosto também muito de assisti-la, que é uma luta que você vê exatamente como uma luta foi bem animada. É uma luta que, apesar de ser uma animação de mais de 20 anos atrás, sem esse episódio, é um episódio que é muito bem animado, é muito bem consistente como é a animação dessa luta e você fica muito emocionado, pois ela tem vários episódios que são muito intensos e você vê o Goku derrapando na arena, você vê o Cell pulando, você vê o Cell ficando surpreso com as técnicas do Goku. Tem muitos episódios e tem uma parte que é só aquecimento e você fica pensando, cara, gastou muito tempo. Assim, o mangá acaba não sendo tão enrolado quanto o anime, mas mesmo assim, com essa enrolação que ele joga, a enrolação não ocorre tanto no torneio, ela ocorre mais nos acontecimentos que precedem o torneio. O torneio em si, ele até que é bem mais objetivo do que toda a saga do Cell, se eu parar pra pensar. Então isso que faz eu gostar muito dessa parte. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Então a carta foi os 6 de espadas e as 6 lutas foram, só recapitulando para fechar: Freeza vs Goku e Vegeta no finalzinho da saga Freeza, Cell imperfeito vs Tenshinhan, Cell vs Gohan, que eu não
preciso falar muita coisa, todo mundo sabe quanto essa luta é boa e muito bem animada. Majin Buu vs Gotenks pela comédia, Goku vs Cell Perfeito, Goku e Vegeta vs Kid Buu, com menção rosa do Trunks vs o Cell no futuro do Trunks. Até mais, pessoal. E o próximo vídeo provavelmente vai ser ou sobre um anime que eu gosto muito e já conheço, ou sobre um anime que eu vi recentemente e terminei de vê-lo este ano. E eu gostei muito dele e acabou se tornando uma das minhas mais novas paixões. Ah, estava quase me esquecendo de mais uma coisa. O Dragon Ball Z também está passando no canal da Rede Brasil. Então, caso você também queira comentar essas lutas favoritas, ou as que você mais gosta de assistir, aproveite e assiste o anime na Rede Brasil e depois comenta aí embaixo nos vídeos quais são as suas lutas que você mais gostou de assistir neste anime, você mais gostou de ver neste anime. E assim, eu esqueci mais alguma informação sobre o Dragon Ball Kai. O Dragon Ball Kai é mais pra caso você tá meio cansado e não quer ver o Dragon Ball Z inteiro de novo. O Dragon Ball Kai ele é uma forma mais resumida do Dragon Ball Z, onde ele tem menos episódios, cerca de 133 episódios a menos do que o Dragon Ball Z, que é um total de 158 episódios. Então, acho que se você quiser rever todo o conteúdo da saga, mas é um Dragon Ball Z mais resumido e mais direto ao ponto. Bom, é isso e vou encerrando o vídeo por aqui. Até mais.